chamo Manuel José Ferreira Melim, é um apelido pouco usual. Nasci em Luanda, Angola, e nasci em 1965, em 18 de abril. Mas vim para Porto Santo, os Melins são de Porto Santo, é um apelido de Porto Santo, os meus pais eram de Porto Santo, vivi lá 5 anos, portanto de 75 a 80, fiz o secundário, depois vivi 3 anos no Funchal, onde fiz o complementar, e depois em 83, em outubro de 83, vim para Lisboa e estou cá há 30 anos, cerca de 30 anos em Lisboa. Bem, o meu percurso profissional, eu sempre fui consultor. Portanto, acabei a licenciatura em Antropologia, sou licenciado em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa. Depois fiz um mestrado em Planeamento e Desenvolvimento Regional, e aí estava eu a dar aulas num primeiro ano após acabar o curso, em 87, 88. Fui convidado por uma pessoa, pelo Presidente do Conselho de Administração de uma empresa, a Indem, que era uma das 10 maiores consultoras do país, mais na área industrial, para criar um departamento, que era o Departamento de Planeamento. Foi à altura, em 90, a princípio de 90, foi obrigatório que todos os municípios portugueses, todas as câmaras municipais, tinham que ter o plano diretor municipal para terem acesso a fundos, porque nós aderimos à comunidade em 86 para termos acesso aos fundos para desenvolvimento dos municípios, nomeadamente na área do planeamento, do urbanismo, das infraestruturas, dos equipamentos. E eu, com 27 anos, formei dentro dessa empresa, onde tive 4, 5 anos, o Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Regional. Fizemos uma série de planos de diretores municipais do país, fizemos protocolos com universidades, porque havia muito pouco profissionais, portanto nós tínhamos que nos recorrer ou de professores universitários ou de recém-licenciados. Era incrível, por muitas das vezes nós estávamos a ser avaliados, os nossos trabalhos, os planos de diretor, por colegas nossos de carteira de faculdade, portanto, que tinham um nível de conhecimento igual ao nosso ou inferior, porque nós já tínhamos experiência de terreno, eles ainda estavam na parte teórica. Portanto, foi aí. Em 91, eu fui para a Indem em 87, em 91 saí da Indem, e fui para uma empresa formada a convite de empresários do Algarve, que queriam criar uma oportunidade de negócio, tinha a ver com a Expo, que é na área do ambiente, portanto, estudos de avaliação ambiental, etc. Uma parceria com holandeses. Eu estive nessa empresa, a Expo foi em 98, eu estive nessa empresa também mais uns 4 anos, e por volta de 95 formei a MT Consultores, mais um colega arquiteto, e vocacionamos fundamentalmente para a área do turismo. Portanto, estamos no mercado quase há 20 anos, ou cerca de 20 anos, como consultores de turismo, portanto, onde numa primeira fase fazíamos mais a área económica, consultoria de investimento, portanto, estudos económicos, estudos de mercado, orçamentação, candidaturas aos sistemas de incentivos comunitários, e foi o grande boom do turismo nacional em termos de empreendimentos de turismo, de grande construção de grandes empreendimentos turísticos e novos pelo país todo. E depois juntamos à empresa porque víamos que muitos dos projetos eram deficitários ou tinham dificuldades de serem viabilizados, porque a arquitetura desenvolvida por gabinetes de arquitetura independentes que fazem tudo um pouco, os projetos tinham más soluções, vinham com más soluções. Então nós introduzimos a componente da arquitetura dentro da empresa, aí nos finais de 90, portanto há uns 10 anos, 10, 12 anos, em que passamos a ser a única empresa em Portugal de consultadoria que tem as duas componentes, ou seja, a componente de arquitetura e a componente económica. Qualquer cliente, indiferentemente da dimensão do seu projeto, se é um turismo rural ou se é um hotel 5 estrelas, um turismo rural na Serra da Estrela ou um resort no Algarve, vem com uma ideia, nós fazemos uma análise estratégica, fazemos, digamos, um
uma reunião ou várias reuniões de análise de enquadramento, quer de mercado, quer de financiamentos, quer de novas tendências do turismo, etc., de forma a propor ao cliente, se ele tem 1 milhão, ou se tem 10 milhões, ou tem 100 milhões para investir, o que é que nós recomendamos, onde é que deve ser o seu posicionamento, o seu empreendimento. E, portanto, e depois o projeto de arquitetura, esta é, digamos, a grande, acho que é a mais-valia que nós damos aos projetos. O projeto de arquitetura já está um pouco condicionado, já tem um colete de forças pela componente económica. Ou seja, corre-se menos riscos que seja um elefante branco, ou que seja um projeto de arquitetura pipa à gaveta, ou que tenha... Portanto, ele já está contido, ou já tem um conjunto de pressupostos. É óbvio que uma boa arquitetura é um valor acrescentado, é um grande valor acrescentado. Se a arquitetura, quer de edifício, quer de interiores, acrescentar valor, posso lhe dizer que um quarto que nós chegamos a pensar vender a 70 euros, se a arquitetura for boa, pode ser vendida a 100. Portanto, esta é a mais-valia da arquitetura. Como é que se descreve? Um mau feitio. Tenho um mau feitio, no sentido que sou emotivo, sou frontal, sou pessoa, talvez a idade já tenho 47 anos, não é? Faço 48 para abril, já não tenho tantos medos, já não meço tanto as palavras, portanto, e sou na defesa dos interesses da empresa e nos interesses dos meus clientes, sou às vezes demasiado frontal. Sei que do ponto de vista profissional sou reconhecido, e eu também reconheço a mim próprio, sou uma pessoa competente na área do turismo, na área da consultoria do turismo, porque dediquei a minha vida, pelo menos há 20 anos que me dedico, e tenho a minha vantagem, quer pela formação inicial de antropologia, quer depois para a área do planeamento, quer depois para a área da gestão, que fui fazendo pós-graduações. Portanto, permite-me ter uma leitura muito transversal da atividade, do que a atividade, como é que ela é envolvida, desde os problemas da construção civil, discuto com um engenheiro ou com um arquiteto um projeto, como discuto com um agricultor a qualidade dos produtos que ele deve levar para o hotel, ou sou capaz de discutir com um homem de marketing o que é que deve ser. Portanto, não sou especialista, mas tenho uma visão bastante alargada de como é que se move este setor. Portanto, nisso tenho um handicap que é realmente as línguas, portanto não sou digamos um poliglota, mas em França falo francês e em Inglaterra falo inglês, não escrevo muito, nem mantenho uma conversa de dia inteiro, mas é um handicap que eu tenho. Sou uma pessoa que gosta de desporto, sou uma pessoa que gosta de viajar, fiz desporto de competição, viajo a Europa, conheço quase toda, a América do Sul também, e uns saltinhos à África, onde nasci, e entretanto já estive em Cabo Verde, na Tunísia, em Marrocos, etc. Disponibilidade. Estou hiper disponível, a família queixa-se imenso que eu estou disponível para os meus amigos, para os meus clientes, e muitas vezes prejudico a família. Eu sou uma pessoa muito disponível. Se me disserem para ir a Trás-os-Montes agora resolver um problema, eu meto no carro e vou lá. Feitio. Ou seja, às vezes demasiada frontalidade. Tal como eu, a disponibilidade. Gosto de estarem disponíveis para uma pessoa comentar um assunto qualquer, para não ter que ir almoçar sozinho, para combinar ir a uma feira, ou ir ao futebol, ou ir jantar sem agenda. Telefonamos-nos e, ok, não dá agora, mas dá amanhã, ou dá mais daqui a pouco. Isso, o que eu mais admiro não é a frontalidade, porque se nós somos amigos, dizemos aquilo que temos que dizer, e quer dizer, como é que se diz?
quando somos amigos, nós não estamos com rodeios. Olha, pá, eu acho que fizeste mal, ou pá, acho que estás a dizer uma asneira. Portanto, essa frontalidade não é natural dos amigos. Os conhecidos não têm essa frontalidade. Mas, acima das coisas, que eu gosto é a disponibilidade das pessoas para sem agenda, podermos estar juntos, ou podemos discutir juntos. O que é felicidade? Felicidade é estar com a cabeça limpa, sem estar com preocupações de pagar contas e responsabilidades, é estar com os amigos, é estar com a família, é viver momentos, nem tudo é momentos, digamos, de lazer, mas que as coisas corram e que não haja conflitos. Não entendo a felicidade como tendo uma casa que é um palácio, tendo uma conta de milhões. Não, é ter, se quiser ir ao cinema, vou ao cinema, se quiser ir comprar um bom vinho, compro um bom vinho, se quiser ir jantar com os amigos, vou com os amigos, se quiser fazer uma viagem de 3 dias a uma capital europeia com a família, poder fazer isso e a família alinhar. Portanto, a felicidade é um cotidiano onde as coisas correm sem traumas. Há coisas que eu não vivi e que tenho conhecimento pelos relatos, não é? A Segunda Guerra Mundial poderá ser uma das maiores tragédias da humanidade. É incrível como um povo, enfim, de um continente dito civilizado, ter feito o que fez, os alemães, o Hitler a liderá-los. Acho isso uma coisa trágica, em termos de humanidade, em termos mundiais, que envolveu a morte, o assassínio, a deportação de milhões de pessoas. Acho que não houve nada a essa escala. Já tivemos epidemias na Idade Média, já tivemos, quer nos regimes comunistas da China e da própria União Soviética, ou mesmo nas Coreias, mas nada tão sistemático, tão organizado. Penso que a Segunda Guerra Mundial, sendo uma coisa do século XX, na Europa, acho que terá sido um acontecimento mais trágico da humanidade. Para já não quero poder ilimitado, porque seria um tirano, um ditador. Com o mau feitio que eu tenho e com o horror que eu tenho à injustiça, acho que era indivíduo para cortar algumas cabeças. Mas se tivesse poder ilimitado, desculpe. O que é que mudaria no mundo? Não sei. Mudaria, disciplinaria os mercados financeiros. Acho que era uma das coisas que eu faria, era que o setor financeiro tem que estar subordinado ao poder político. Exatamente. Portanto, o setor financeiro é um instrumento de gestão da política e dos países, e não o gestor dos países, não ao contrário. Isso eu faria como uma pessoa que disse, e já muitos têm dito, punha os mercados financeiros no seu lugar. Isso era uma das coisas que eu fazia. Wall Street e a City, portanto, todos esses especuladores que não criam valor, que não criam riqueza, que não são produtivos, e só através de engenharias financeiras que alguns Estados são autênticas, porque são pequenos, porque são fracos, porque os seus políticos são medíocres, são autênticas marionetas desses grupos financeiros. E era isso que eu faria. Porque no sentido nobre, no sentido grego, democrático, a política é a gestão de servir bem os cidadãos. E, portanto, eu não posso estar... Ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, quer sejam os grandes políticos, quer seja o logista, mas os bons políticos, as pessoas que querem ir para a política e gerir a coisa pública, devem também ter meios e não estarem constantemente maneteados
porque estão preocupados com a taxa de juros, com os mercados, com o serviço da dívida. Não, devem ser responsáveis. E uma das coisas que faria era responsabilizar o gestor público. Poder ir para a prisão por gerir mal, mas também dar-lhe mais meios. Dar-lhe mais meios. Várias coisas. Gostaria que um grupo empresarial com capacidade financeira me pudesse dar condições para dizer: ok, você tem experiência, você tem ideias, nós queremos que desenvolva um projeto para nós. Portanto, não estar... o que eu tenho feito agora é mais resolver problemas ou arranjar financiamentos. Nunca um projeto com dimensão que fosse estratégico, nunca, ok, nós temos aqui 50 milhões de euros, queremos que nos apresente uma ideia e depois que a concretize, caso ela seja aprovada, que vá até a abertura do empreendimento. Isso é uma das coisas que eu ainda não fiz. Já fiz coisas pequenas, coisas com dimensão, um resort temático, uma coisa, seja em África, seja na América do Sul ou do Norte, seja em Portugal, é uma coisa que eu faria. Outra coisa que eu gostaria de fazer era viajar por alguns países, fazer uma viagem, mas uma viagem... Que países? Uma viagem quase de mochila às costas. Eu disse, se eu tivesse que viver noutro país, gostaria de viver no Brasil, pelo conforto, quer da língua, quer do espaço. Mas eu digo, nós temos um grande país. E não é por acaso que nós somos um país de turismo, em que o turismo vale 10%, ou cerca de 10% do PIB. Temos um bom clima e vemos como é que os estrangeiros se deliciam com o nosso inverno, e nós andamos aqui todos aborrecidos com o nosso inverno. Imagina o inverno na Europa, não é? Com a segurança, a forma como circulamos no nosso país, nas nossas cidades, que é uma das coisas, por exemplo, que os meus amigos brasileiros dizem, que andam sempre a olhar para trás, porque com receio de serem assaltados. Aqui esqueçam-se disso, deixam de ter esse tique. Portanto, a segurança. Somos um país bonito, portanto, é um bom país para viver. Temos uma economia frágil, temos poucos recursos naturais e temos péssimos políticos, mas não é agora. Andamos a ter péssimos políticos desde que se fez o 25 de Abril, onde haviam homens com ideologia, da direita à esquerda, mas que cometeram erros, excessos, tiveram mordomias, tiveram posições sectárias, mas que tinham uma visão sobre a coisa pública. Eles faziam política pela política. O que eu aconselho aos portugueses é assim... Dar valor ao que temos? Damos valor ao que temos, mas nós precisamos de euros para comer e para pôr combustível nos carros, não é? Nós não temos políticos com visão estratégica, é mentira. A visão estratégica também leva tempo a implementar. O mundo é uma aldeia global e quem pode que procure novas oportunidades fora de Portugal, em Portugal. Hoje é muito fácil chegar-se a qualquer ponto do mundo, sem falar do Extremo Oriente, mas em torno do Atlântico, África, Europa, América do Sul, América do Norte, que não tenha medos. Nós somos um povo de aventureiros, de descobridores, nos adaptamos muito bem a qualquer contexto, desde a Groenlândia ao deserto do Saara, portanto, nos adaptamos muito bem, e que Portugal é o centro do mundo. E, portanto, é mesmo o centro do mundo. Se nós tivermos
Se nós estivermos nos Estados Unidos, ou se nós estivermos no Brasil, ou se nós estivermos em África, Portugal é o ponto mais próximo de qualquer um desses destinos. E temos excelentes ligações aéreas. Portanto, se nos der saudades e se nós estivermos, enfim, com algum conforto financeiro, não é complicado virmos passar, como se diz em turismo, fazer um city break ou um short break, ver 3 dias em Lisboa ou uma semana em Portugal, matar saudades, estar com os amigos, comer muito bem, que é o país que se come fabulosamente bem. E, portanto, eu digo, saiam da casca, vão outra vez para o mundo e agora é fácil voltar à casa.